Olá, sejamos todos bem-vindos a mais um trabalho da Associação Espírita Caridade, com o módulo 1, roteiro 6, Nascimento. Encerramos hoje este módulo 1 com o Nascimento, com o roteiro 6. Esta parte se encerra hoje, com o subtema Função do Lar. Qual será a função do nosso lar diante de todo esse trabalho que durante 6 semanas estivemos aqui juntos neste trabalho com os nossos irmãos? Então vamos adiante com o nosso trabalho. Composição da família é uma das funções do nosso lar. Composição da família. A família terrestre é formada comumente por afetos e desafetos de vidas passadas que se reencontram para os ajustes indispensáveis antes das leis do progresso. Então, é uma função importante, a qual, por vezes, a gente não consegue compreender esta função do lar, tão primordial para a nossa evolução, para o nosso crescimento, junto com esses irmãos que são colocados ao nosso lado. É uma reunião de almas em processo de evolução e aperfeiçoamento. Somos colocados juntos, nos reencontramos em uma nova oportunidade para resgatarmos, enfim, e seguirmos nesse processo evolutivo de aperfeiçoamento, rumo à perfeição relativa, que perfeito somente Deus. Com a ideia da reencarnação, ela consegue auxiliar na compreensão das dificuldades que encontramos na família, né? Por sermos espíritos imortais, não morremos nunca, né? Através das oportunidades que a reencarnação nos oportuniza, que são colocados esses irmãozinhos aos nossos lados, né? Para que a gente possa prosseguir a nossa caminhada. Quem são nossos filhos? São espíritos de pretéritos multisseculares, possuem vícios e virtudes, necessitam de carinho e orientação e disciplina. Isso está lá no Livro dos Espíritos, na segunda parte, onde Kardec nos traz esses esclarecimentos questionados à espiritualidade superior. Quem são os pais? Também são espíritos de pretéritos multisseculares, possuem vícios e virtudes. Então, todos nós temos as nossas qualidades e defeitos, né? Temos, por vezes, a gente vem treinando séculos e séculos esses vícios e a gente não consegue, por vezes, se desvencilhar deles. E através da doutrina espírita que nos esclarece e nos consola, a gente consegue, né, um pouco mais de tranquilidade, com certa dificuldade também, né? Por vezes a gente não consegue compreender, entender esta questão da reencarnação. Qual o compromisso que assumimos? Existe um compromisso? São os responsáveis pela movimentação de todos os processos de amor e energia no trabalho de orientação educativa dos filhos. Então, é o compromisso dos pais, nós pais que recebemos esses espíritos, para que possamos orientá-los, educá-los, colocá-los no caminho do bem. Então, é a responsabilidade que temos. Somos nós responsáveis por a educação desses espíritos que são colocados ao nosso lado. Maternidade e paternidade. No Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar aos espíritos superiores, na questão 582,
Pode-se considerar como missão a paternidade? Resposta dos espíritos benfeitores: é uma verdadeira missão. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que este o dirijam pela senda do bem. Se este vier a sucumbir por culpa deles, né, damos o direcionamento, damos toda a atenção, todo o carinho, o direcionamento para o bem. E aí, se esses espíritos vierem a sucumbir por culpa deles, suportarão desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura. Teremos que novamente resgatar esses débitos, pois recebemos esta missão, assumimos esse compromisso junto da espiritualidade superior e falimos, né? Então, teremos que ter uma nova oportunidade, viremos novamente juntos para resgatarmos. E temos uma base, será que existe uma fórmula? Não existe, né? Não tem, porque somos espíritos individuais, podemos ter filhos parecidos, mas não idênticos. São uns diferentes dos outros. Então, existe uma base para uma boa educação na infância. A educação infantil é perfeitamente possível, sem as agressões físicas ou verbais. Achamos nós, por vezes, que batendo em nossos filhos, eles vão se tornar seres melhores. Não, pelo contrário. As agressões verbais, os xingamentos, que por vezes nós dirigimos aos nossos filhos, achando que estamos educando, não, pelo contrário. Então, essa base, ela tem que ser com muito amor, muito carinho, com muita atenção a cada um dos nossos filhos. A cooperação, para obtê-la, deve-se utilizar motivação e treinamento, e não ameaças e castigos. Então, essa cooperação, essa motivação tem que vir através do ensinamento, dos exemplos, né? Ensinar os nossos filhos, que todos nós nascemos simples e ignorantes, nós não sabemos tudo, nós não conseguimos, nós temos, embora tivemos outras oportunidades, tivemos no corpo físico, mas esquecemos disso. Deus nos dá o véu do esquecimento e por isso viemos nesta nova oportunidade com o véu do esquecimento. Não lembramos, não sabemos de nada. Então esse treinamento, esse ensinamento, esta base firme e sólida, ela tem que ser dirigida aos nossos filhos e parte daquele que mais sabe, né? Pressupõe que mais sabe, né? Então a criança ela deve receber motivação, né? Exemplos, a orientação e a atenção. Tudo isso voltado, unido pelo amor, pelo carinho. Não podemos mais dizer ao nosso filho, faça o que eu digo e não faz o que eu faço, porque por vezes nós somos o exemplo do nosso filho. Então, se nós vamos fazer tudo, ele vai nos copiar, ele vai, né, seguir o nosso exemplo. Então, importante o exemplo, né, a boa orientação, a atenção para como ele está se portando, o que ele está fazendo, né, dá a devida atenção que o nosso filho merece. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Temos toda a atenção, quer dizer, a falta de atenção, a falta de carinho, a falta de amor, e nós não conseguimos combater, porque não percebemos, que não demos a devida atenção a este filho,
e ele vem a desenvolver as suas tendências que estavam adormecidas de um passado não muito distante, que podem ser das causas atuais das aflições que nós vamos sofrer. Aí vamos nos perguntar, onde eu errei? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que nele se desenvolvesse os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a frieza do coração. Nós não soubemos encaminhar este filho. Nós não conseguimos dizer não. Se torna mais fácil hoje, trazendo para os dias de hoje, a gente largar um celular na mão do filho para que ele não nos incomode, não nos perturbe, e ele fica ali, naquele mundo dele, e quando cai no mundo real, na sociedade, ele vai aprender coisas, vai relembrar, digamos assim, reviver aquelas tendências e ele vai trazer à tona. E aí nós vamos sofrer, porque esse filho está muito difícil de uma certa idade a gente conseguir trazê-lo de volta para o nosso lar. Não que não seja possível, mas vai se tornar mais difícil. Aí vamos nos afligir, vamos nos incomodar com a falta de respeito, com a ingratidão deles, e nós não vamos, e vão acabar aquela pergunta, onde é que foi que eu errei? A falta de atenção, a falta de exemplo, a falta das brincadeiras sadias, porque, embora eles tenham passado por isso, não relembram. Temos que reaprender tudo. Assim como reaprendemos a caminhar, reaprendemos a falar, temos que relembrar as brincadeiras sadias. E por esta falta de orientação, vamos colher mais tarde o que semearam, né? Que é a falta de amor, a falta de carinho recíproco. Então, vamos deixar a desejar com esses filhos. Na questão 583, Kardec vai perguntar novamente aos espíritos superiores: são responsáveis pelo transviamento de um filho, apesar dos cuidados que eles dispensaram? Será que nós temos? A resposta dos espíritos superiores é a seguinte: não somos responsáveis. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa, e tanto maior o mérito dos pais se conseguirem desviá-lo do mau caminho. É uma tarefa, é uma responsabilidade, é uma missão a gente receber este filho para que a gente possa, né, como se diz, um ditado antigo, de pequeno que se endireita o galho, né? Assim. Então, se nós não conseguirmos, nesta idade acessível, quanto criança, enquanto jovem, quando estiver mais velho, será mais difícil. Como dissemos, não é impossível, né? Mas vai se tornar mais difícil esse retorno ao caminho do bem. Filhos rebeldes e incorrigíveis, sem descontinuidade da dedicação e do sacrifício, esperam a manifestação da providência divina através das dores e provas, de modo a modificar-lhe o campo da compreensão e do sentimento. Se nós não aprendemos no amor, vamos aprender pela dor. Vai ficar excomungando, vai ficar culpando meio mundo porque sofre, mas quando teve a oportunidade de compreender, de entender os motivos ao qual
não teve esse direcionamento, por não querer ou por não... Enfim, os motivos são vários, mas chegará um momento que teremos que colher aquilo que plantamos. O lar. Qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? Essa é outra pergunta que os espíritos respondem. É no lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. É de casa que se traz. Costumo dizer que o beabá da educação é de casa que se traz. O bom dia, o boa tarde, o com licença, o por favor, essa base sólida, essa educação, né? É no lar que se recebe. Os bancos escolares nós vamos buscar a instrução, nós vamos receber a instrução. Mas o direcionamento, a base é no lar, pois no lar é a nossa primeira escola. Pais são os nossos primeiros professores. Né? O primeiro dia de vida, a primeira aula que recebemos. Né? O primeiro dia de aula é o nosso primeiro dia de vida. Nós recebemos ali as lições necessárias. O ambiente do lar. O lar é a instituição essencialmente divina e que se deve viver dentro de suas portas com todo o coração e com toda a alma. Essa base, esse amor, essa dedicação, o exemplo. Existe uma... Se você não cuidar do seu filho, nós cuidamos. Era a propaganda do tráfico, né? Quer dizer, e aí é onde nossos filhos vão parar. Devemos cultivar em nosso lar tolerância, orientação, diálogo e o amor. São as bases do nosso lar firme. Somente no lar bem estruturado encontramos o terreno adequado para a edificação das caracteres saudáveis que constituirão as individualidades. Como é que num lar partido, num lar desorientado, vamos criar bons seres humanos? Criaturas amáveis, criaturas dóceis, se o nosso lar está partido, se o nosso lar só planta ódio, só planta rancor, desamor. Então, a base, essa sustentação com a tolerância, a orientação, o diálogo, a conversação, né, com base no amor, não tem como não dar certo. Fundamentos básicos da educação, segundo Pestalozzi, esse professor que nos trouxe essa base, amor e religião. Seria um dos fundamentos básicos da educação, amor e religião. Desenvolve e fortificam a natureza humana. Promovem a formação elementar do ser. Se hoje passamos por essas dificuldades a qual o planeta vive, o plano vive, e nós não tivermos uma base religiosa firme, um esclarecimento do que somos, fica difícil.
Se acharmos que estamos aqui somente nesta oportunidade, nesta vida, que ao morrermos acabou tudo, é o fim, o que vai imperar aí? A materialidade. Vamos dar mais importância para o ter do que para o ser. E para que a gente tenha o valor do ser com mais firmeza, a base é o amor e a religiosidade, que vai nos esclarecer todas essas dificuldades pelas quais estamos passando. Sabemos que tudo é passageiro. Logo, logo, isso aí vai passar. Temos a certeza disso. A função do lar. A função essencial da família e do lar é purificar os impulsos e renovar decisões. Nela encontramos os estímulos ao trabalho e as tentações que nos comprovam as qualidades adquiridas, as alegrias que nos alentam e as dores que nos corrigem. Então, essa é uma função essencial da família e do lar. Purificar esses impulsos, corrigir essas más tendências, a qual todos nós temos. Todos, pois o plano é de provas e imperfeições. Não, todos nós, todos, somos espíritos imperfeitos. Então, o mal predomina. Então, temos que purificar esse ser ao qual está sendo colocado ao nosso lado. Todos estamos em reeducação, pais e filhos, pois temos as más tendências, todos. Talvez não tenhamos tido a base sólida, firme, mas é possível o recomeço, né? Chico Xavier nos diz que não podemos voltar atrás, apagar aquilo que fizemos, né? Recomeçar aquilo, né, de novo, mas podemos recomeçar de novo e fazer um novo fim, através do amor, do carinho, da dedicação, dos bons exemplos. É possível. Talvez não seja fácil, e sabemos que não é fácil, mas é possível. Basta que a gente queira. Para encerrar o nosso trabalho, pedir licença para os manos para lermos uma reflexão do livro de Jerônimo Mendonça, O Gigante Deitado. Apresentei-me a ti numa forma frágil e pequenina, a reclamar-te os cuidados de incessante devotamento. Trago no meu coração a luz e a sombra. Vícios e virtudes em minha alma se misturam. Se tu fores uma boa observadora, poderás ter uma ideia de minha estrutura, pelos impulsos e tendências que se extravasam de mim. Agradeço-te o amor com que me embalas, mas louvo sem palavras a amorosa energia com que me aprimoras o caráter. Orienta-me, desde cedo, num trabalho honesto e oferece-me a bênção da escola. É muito importante para mim esta nova encarnação. Não me deixes perder por excesso de mimo. Então, está aí uma belíssima reflexão que cabe a nós, pais. E o mais importante, nós nos comprometemos na espiritualidade para receber esses espíritos, afetos ou desafetos,
passado não muito distante, mas que é possível. Basta que a gente queira. Podemos sempre fazer a diferença. Basta que a gente queira, trazendo o amor, a dedicação. É sempre tempo de recomeçar. Nosso muito obrigado e até uma próxima.